Ora, muito bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui conosco para mais um webinar promovido pela AIP. Vamos ter hoje um webinar intitulado Como aumentar o cash flow com metade do stock. Irei começar por apresentar o nosso orador de hoje, o Ricardo Anselmo de Castro. É licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico e tem mestrado na área da termodinâmica aplicada também pelo IST. Na área de gestão de projetos, concluiu o programa avançado em gestão de projeto pela Universidade Católica e tem ainda a certificação em Project Management Professional pelo Project Management Institute. Obteve a certificação em Six Sigma Black Belt pela American Society for Quality e é criador do pensamento TBLS, a estratégia que unifica 4 escolas de pensamento, a da teoria das restrições, Blue Ocean, Lean e Six Sigma. Foi fundador, coordenador e professor convidado do programa de especialização de Lean Six Sigma Black Belt do Instituto Superior Técnico. Tem uma elevada experiência em projetos e programas de melhoria, tanto na indústria como nos serviços, com mais de 70 projetos em portfólio, entre executados e supervisionados, que vão desde a área dos serviços de saúde, hotelaria, até à indústria automóvel. Com mais de 30 artigos de gestão escritos, tem ainda 2 livros publicados. O Lean Six Sigma para qualquer negócio, publicado em 2012, e o Proveito da Dúvida, publicado em 2014. O Ricardo Anselmo de Castro é atualmente sócio fundador da Inércia Mobilizamos Negócios, uma consultora que se dedica à área estratégica e de melhoria contínua. E sem mais demoras, passaria então a palavra ao nosso orador de hoje. Ricardo, a palavra é sua. Podes ouvir. Marta, obrigado. Bom dia a todos. Eu iria começar por fazer uma breve apresentação da empresa, depois iríamos falar da oportunidade que está aqui em jogo, sobre a questão de como promover este aumento do cash flow reduzindo os estoques e falar como é que se pode fazer essa viagem bastante desafiante. Bem, então começando pelo primeiro ponto, a empresa chama-se Inércia Mobilizamos Negócios. Porquê este nome? A nossa experiência diz-nos que muitas vezes aquilo que está a limitar as empresas de crescerem mais pode estar não tanto relacionado com a parte da digitalização das coisas e automatização das coisas, mas mais com a instituição de certas regras, políticas, procedimentos instalados, que podem ter funcionado bem no passado, mas não quer dizer que isso continue a acontecer no presente ou no futuro. E é aí que a inércia se instala. E, portanto, o que nós procuramos fazer e promovemos é pegar nesta massa coletiva, as pessoas que estão dentro de uma empresa, e levá-las numa direção que nós acreditamos que será mais vantajosa. E daí o nome Inércia Mobilizamos Negócios. Nós temos um propósito muito específico, que é promover uma vida com mais significado a todos que interagem connosco. E nós dizemos isto, pode parecer um clichê, mas deixem-me explicar um pouco como é que nós seguimos esta ideia. Um dos nossos 10 princípios tem o nome de melhoria. E ainda que a maioria das empresas acredite que é necessário melhorar de forma continuada, a questão, ou a verdadeira questão é, mas a que taxa é que nós queremos fazer essa viagem? Porque nós acreditamos que o pensamento prevalecente é de que a melhoria é feita de forma muito gradual ou incremental. Mas isso a nós não nos motiva. E nós acreditamos que, se tivermos as bases corretas, o próximo passo a tomar, em termos de melhoria, pode ser sempre maior do que o passo anterior. E, se seguirmos esta lógica, vemos que rapidamente isto dá uma exponencial. Um caminho que não é fácil, mas que, ao mesmo tempo, acreditamos que vai dar mais significado
a tudo isto. Por que é que nós acreditamos que conseguimos ajudar as empresas a seguir este caminho? Todas as nossas soluções desenvolvidas são soluções unificadas de gestão, são soluções holísticas, porque elas vão beber a estas 4 escolas de pensamento que a Marta referiu. Teoria das restrições, Blue Ocean, Lean e Six Sigma. Portanto, se quiserem, vamos aqui um pouco ao melhor destes 4 mundos. Para com isso conseguirmos o quê? Impactar diretamente a produtividade e a estabilidade de uma empresa. O que é para nós produtividade? É vender mais com os mesmos recursos. Mas isso tem que ser feito de uma forma integrada, isto é, nós não podemos pedir às pessoas para fazer esforços continuadamente, porque senão vamos dar cabo delas. Portanto, esta parte de produtividade e estabilidade andam sempre de mãos dadas. E depois tomamos a decisão de só atuar em território nacional, porque é essa a nossa forma de ajudarmos o país. Portanto, numa frase, nós definimos como uma consultora estratégica e de melhoria contínua. Feita esta introdução, então eu iria agora aproveitar para partilhar o meu ecrã. Só um segundo. Penso que já estarão a ver. E então vamos entrar no tema que nos trouxe aqui, em termos de como aumentar o cash flow, como aumentar a disponibilidade dos artigos, mas sem recorrer a mais stock. Então, de uma forma genérica, nós começamos por colocar aqui, achamos nós, o que serão as vossas necessidades. E eu vou ler. Diz aqui, enquanto gestor ou gestora de topo, eu preciso aumentar a disponibilidade daquilo que transaciono, daquilo que eu vendo, com metade do stock, porque se eu conseguir fazer isso, quais é que são os benefícios que eu vou ter? E nós pusemos aqui estes 3 pontos. Primeiro, fornecer um elevadíssimo nível de serviço. Porquê? Porque eu estou a garantir essa disponibilidade. Capitalizar a força de trabalho atual, lá está, com os mesmos recursos, eu estou a capitalizar esses recursos para conseguir vender mais. E se conseguir fazer isso, de certa forma, estou a baixar o risco do negócio e a aumentar a liquidez e o fluxo de caixa. Já que temos aqui também esta ferramenta do chat, para quem quiser escrever aqui mais pontos sobre os benefícios que teriam para o vosso negócio, não é? Aproveitem e escrevam aqui no chat o que é que poderiam ser aqui outros benefícios para além destes 3 que estariam a ver para o vosso negócio, e também estamos a trocar aí algumas impressões. Continuando. Então, para dar a devida, se calhar, importância e priorização às coisas, como é que nós iríamos pontuar, primeiro, em termos de importância, esta questão de oferta da disponibilidade com metade do stock. Portanto, de 0 a 5, e agora peço-vos para pôr aí no chat um número entre 0 e 5, como é que vocês classificariam esta importância? Oferecer os artigos, os produtos comercializados, para eles estarem à hora certa, no local certo, na quantidade certa, mas tudo isso feito com menos stock. Se olharmos para todo o pipeline, para toda a cadeia de abastecimento, fazer tudo isso com menos stock. De 0 a 5, quanto é que pontuariam? Ponham, por favor, aí o vosso número. 5, 3, 4,
4, 5, ok? Portanto, se calhar, em termos médios, mais à volta do 4, como vocês estarão a pontuar isto. E agora, em termos de urgência, não é? De 0 a 5, se isto está no topo das vossas agendas ou haverá outros itens mais importantes, de 0 a 5, como é que vocês classificam isto? 5, 5, 5, 5, por isso é que estão aqui, não é? 4, ok, ótimo, obrigado. Então, vou aproveitar, já agora só para dar aqui... Portanto, isto vai estar mais ou menos aqui nesta zona. Portanto, claramente no vermelho, e portanto é um assunto que faz sentido falarmos. Muito bem, então, continuando. Então, porquê falar deste tema e esta solução que eu vou falar tem o nome Distribution Flow, e penso que o nome fala por si. Então, vejam se concordam com o seguinte racional, que é, vocês estão num ambiente onde a tolerância de espera do cliente é muito reduzida. Isto é, ele está a admitir que quando se dirige a uma loja, não é? Que vai encontrar esse artigo. E se não encontrar, ele não vai ficar ali à espera que esse artigo seja reposto desde a fábrica até à loja. Portanto, eu vou ler. Quando a tolerância de espera do cliente é quase zero, sempre que um artigo está em falta, a disponibilidade passa a ser uma necessidade significativa desse mercado. E a faturação de curto e longo prazo ficam em risco. Ficam em risco porquê? A de curto prazo é lógico, não é? Não existe o artigo específico. Sim, às vezes há artigos de substituição e, ok, não se perde tudo. Outras vezes não é possível haver esse tipo de substituição. Portanto, há aí uma perda em termos de faturação de curto prazo. E depois, olhem para a vossa experiência. Quando entram numa loja e vão à procura de um determinado artigo, não existe, ok? Voltam lá uma segunda vez, não existe o artigo, à terceira já nem se incomodam e já nem vão àquela loja essa terceira vez. Portanto, a faturação de longo prazo vai ficar em risco. E, novamente, como existe esta baixa tolerância, isto traduz numa necessidade significativa e real dos vossos clientes. E nós dizemos também que satisfazer uma necessidade significativa que está por endereçar conduz a uma decisiva vantagem competitiva. Talvez a forma mais fácil de entender esta parte desta necessidade que está por endereçar, indo a um supermercado e comprando 20 items, 20 artigos, será que nós conseguimos trazer esses 20 artigos connosco? Se calhar 17, se calhar 18, mas os 20 provavelmente não. Portanto, há aqui algo que continua por endereçar, ou seja, essa elevada disponibilidade. E se eu conseguir fazer isso melhor do que a minha concorrência, sem dúvida nenhuma que eu vou conseguir ter uma decisiva vantagem competitiva e vou conseguir reduzir todo o risco do meu negócio. Portanto, juntando estes dois factos, nós dizemos que a decisiva vantagem competitiva obtém-se ao oferecer uma disponibilidade claramente superior. Bem, mas qual é que é aqui o grande desafio? Porque nós não podemos encher o nosso espaço com artigos até ao teto, não é? Porque não vai ser sustentável. E em qualquer negócio, seja grossista, seja retalho, por norma, o dinheiro empatado, o capital empatado em stock, em artigos, é bastante elevado. Ou seja, nós dizemos que a grande maioria do dinheiro da empresa está empatado no inventário, não é? Nos SKUs, nos artigos, nos produtos.
E quando assim é, e quando falamos, a grande maioria falamos em 80% ou até mais. Quando assim é, há aqui um desafio, não é? Que é, reparem, o cliente não está disposto a esperar. Logo, nós vamos ter que investir a priori, não é? E depois começar a rezar para que, quando o cliente entrar num ponto de venda, leve esse artigo que eu, entretanto, já investi. Portanto, nós dizemos que a verdadeira restrição de qualquer negócio que atue no retalho ou grossista está no grau de aproveitamento de cada lead, não é? De cada oportunidade. Sempre que um cliente entra numa loja ou de uma forma mais generalista em qualquer ponto de venda, okay? Física ou digital. Portanto, será que conseguimos, como é que nós estamos a aproveitar isto e a capitalizar isto? Portanto, o que nós queremos é atuar nesta restrição. E nós defendemos que, neste caso, a solução Distribution Flow foi desenhada de modo a que qualquer ação que consiga promover uma redução dos slow movers e dos stockouts tem, por definição, um impacto muito forte e imediato na estabilidade e na produtividade da empresa. E, portanto, o que nós queremos ver aqui é o que é que nós podemos fazer de modo a reduzir esses slow movers e esses stockouts, porque eles, de uma forma ou de outra, estão a impactar o nosso negócio para o mal, não é? Porque nós não queremos ter nem slow movers, nem stockouts. Se revêem nesta lógica, ponham por favor um S de sim, só para saber que isto está a fazer sentido, ou um N de não. Deve ter sido aí ao lado do S, sim, S, boa. Ok, ainda bem, bastantes S, boa, perfeito, obrigado. Muito bem. Então, antes de entrar na solução, vamos tentar quantificar isto, porque nós também somos adeptos de que, se no final disto tudo, isto gerar só €1 a mais, então, muito obrigado, não vale a pena e mais vale não investirmos o nosso tempo nisto. Portanto, é importante fazer esta primeira quantificação da oportunidade que está em jogo. Nós temos aqui números reais de uma empresa que não vamos dizer, obviamente, mas temos aqui valores reais em termos de vendas, 55 milhões de euros, os custos das matérias vendidas relativamente às vendas, 67%, uma margem líquida de 1,6%, ou seja, o lucro líquido a dividir pelas vendas, e considerando aqui que 1% dos artigos todos comercializados dessa empresa são high runners, portanto têm um elevado escoamento e que prefazem 10% das vendas. Ok, então quando assim é, o que é que agora nós queremos ver? E no slide, daqui a 2 slides já vamos mostrar algo que eu penso que será relevante e complementar a este que eu estou a mostrar. Mas então vejamos com alguma atenção, que é o que é que acontece ao meu negócio, quando há aqui uma variação em termos dos slow movers, aqui no eixo do X, não é, deste gráfico, e uma variação em termos dos stockouts, nos high runners. Que impacto é que isso vai ter no lucro líquido da minha empresa, o delta lucro líquido? Então, vamos por partes. Neste eixo, nós dizemos descontos nos slow movers. O que é que isto quer dizer? Imaginem que vocês comercializam um artigo por 99 euros. 99 euros porquê? Porque estão a fazer um desconto de 1%, porque se não fizessem esse desconto, estariam a vender por 100 euros. E, claro, podem não estar a vender por 99 euros, estão a vender por 98, 97, 95, 90. Portanto, esse vai ser a percentagem de descontos face ao valor original. E há uma boa razão para vocês fazerem esse desconto. É porque, caso contrário,
provavelmente não iriam conseguir escoar e vender esse artigo. Ainda assim, toda a gente reconhecerá que quantos mais descontos estiverem a ser feitos, vai ser sempre um mal menor, mas o que eu gostaria era de vender o artigo por 100 euros. Então, claro que isso vai ter um impacto no lucro líquido da empresa. E, portanto, é isto o que este eixo do X está aqui a traduzir. Depois, temos os stockouts. E nós sabemos que, sim, nem todos os stockouts se traduzem numa perda direta no lucro líquido, porque pode haver um produto substituto, mas há sempre uma percentagem que se relaciona com esse lucro líquido. Por norma anda à volta dos stockouts, que existem 40%, 45% desses stockouts traduz em perda de lucro líquido. E os stockouts existem tanto nos high runners, naqueles que há um maior escoamento, mas também nos slow movers. E daí termos esta frase aqui, os stockouts nos high runners são 50% a 80% superiores aos stockouts nos slow movers. Portanto, se um high runner tem um stockout de 10%, é possível que os slow movers do meu negócio andem à volta dos 5, 6, 7, 8%. Bom, então, pegando nestes valores específicos da empresa, que vimos há pouco, em termos destes pressupostos, nós estamos agora em condições de ver que impacto é que isto vai ter no delta lucro líquido, em função destas duas variáveis. Portanto, reparem que temos aqui um jogo de cores, do azul para o verde, e quanto maior for estes descontos e maior estes stockouts, claro, maior será aqui o impacto em termos do delta lucro líquido. E temos aqui também alguns valores na tabela que foram extraídos também deste próprio gráfico. E, portanto, é óbvio que nós queremos reduzir tanto estes slow movers como, obviamente, estes stockouts. Então, para este caso específico, okay, e é este caso específico, tem que se ver negócio a negócio, empresa a empresa, mas o que é que os números nos dizem? Dizem-nos que 202 mil euros para esta empresa específica é o lucro líquido desperdiçado por cada ponto percentual adicional de stockouts e de descontos nos slow movers. Portanto, se eu conseguir reduzir um ponto percentual em termos de stockout e reduzir os descontos também em um ponto percentual, sempre que eu conseguir fazer estas duas coisas em simultâneo, eu estou a trazer mais 202 mil euros para o meu lucro líquido. E para esta empresa específica, 202 mil euros corresponde a 23% do seu lucro líquido. Isto para termos também aqui uma ordem de grandeza. Mas esta é só uma parte da equação. Há aqui um outro ponto que vamos mostrar no slide seguinte, que é a questão do retorno anual do inventário. Okay? Por norma fala-se em rotação do inventário. Nós gostamos mais de falar de retorno do inventário. O que é o retorno do inventário? Nós vemos isto como um investimento, não é? Eu invisto em inventário e depois estou à espera de conseguir vender esse inventário. E estes números aqui, 2, 4, 6, 8, é esse rácio entre, se quiserem, a margem bruta da empresa, portanto, tudo quanto eu consegui gerar, a dividir pela quantidade de inventário que eu tenho num determinado momento. Portanto, é uma fotografia. E, a partir daí, calcula-se então o retorno anual do inventário. E, se nós conseguirmos reduzir 50% desse inventário, vamos conseguir ter aqui um impacto também no delta lucro líquido que vai ser menor quanto melhor eu já estiver, porque nós queremos estes valores que sejam cada vez maiores. Se eu no estado atual já estou aqui à volta do 8, eu vou ter aqui um ganho de 420 mil euros. Se eu estiver a trabalhar aqui nos
apenas nos dois, eu vou ter um ganho maior. Portanto, isto depende onde é que está aqui o ponto de partida de cada um, e este gráfico mostra precisamente isto. Portanto, em termos do retorno do inventário atual, quanto maior ele for, menos ganhos eu vou ter. Portanto, o que é este número aqui? 2,9 milhões de euros é o ganho do projeto a 3 anos no pior dos cenários. Isto é, nós pegamos aqui na hipótese de que a empresa já tem um retorno bastante elevado e, portanto, o ganho vai ser menor. Okay? E vamos pegar num cenário muito conservador, vou voltar aqui um slide atrás, se apenas conseguimos fazer esta redução dos 5% de stockouts e os 2% de descontos, vamos pegar aqui neste número e multiplicar por 3. Portanto, estamos aqui a ser bastante conservadores. E daí estes 2,9, portanto, fazendo esta avaliação em 3 anos. Sobre estes números, a empresa estará a passar, em termos de margem líquida, de 1,6% para 3,1%. Muito bem. Como temos aqui várias empresas de várias dimensões, nós resolvemos fazer este gráfico seguinte, que é para ver onde é que cada um de vós poderá estar. Temos aqui alguns pressupostos, não é? Temos aqui alguns pressupostos que podem não ser exatamente verdadeiros, mas deixem-me dizer que é ganho esperado para o vosso negócio em 3 anos, portanto é pegar neste lucro líquido a mais depois de se implementar estas melhorias e multiplicar por 3 vezes 3 anos, considerando 10% de stockouts, em média, descontos 10%, uma margem líquida atual de 5%, portanto, lucro líquido a dividir pelas vendas, para uns será mais, para outros será menos, e a tal retorno do inventário de apenas 2. E agora precisam ver, ok, onde é que vocês estão em termos de vendas da vossa empresa, não é? E qual é que é o custo das matérias-primas vendidas, o COGS, em percentagem das vendas, se está aqui mais próximo dos 50 ou se está aqui mais próximo dos 90, e portanto cada um deverá cruzar estas duas variáveis, em termos das vossas vendas e dos COGS, e isso vai dar o potencial ou o delta lucro líquido em 3 anos. Para quem está entre os 0 e 10, ponha por favor 10. Só para termos aqui uma ideia onde é que a audiência, onde é que se situa mais entre 0 e 10. Ok? Entre 10 e 20, ponha 20, por favor. (20 e 30 por 30). Ok. Luís. Entre 30 a 40, colocar 40. Okay. Não estou a ter muitas respostas, mas provavelmente, a menos que esteja tudo acima dos 90, seria ótimo. Ok, pronto. Portanto, como a audiência é bastante heterogénea, este foi o melhor gráfico que conseguimos para ver se, de alguma forma, se conseguem rever nestas quantidades em termos do delta lucro líquido. Muito bem. Então, a oportunidade está falada, vamos então à solução, não é? Como é que uma coisa é concordarmos por princípio de que, conseguindo reduzir os stockouts e os slow movers, vamos conseguir ter aquele impacto no delta lucro líquido, outra coisa é o como, não é? Como é que nós vamos conseguir fazer isso? E temos aqui 3 fases
especificamente para empresas que estão na distribuição e retalho, não para os produtores. Nós já lá vamos, e também daqui a pouco vou perguntar se alguém está nessa situação em termos de fábrica, não é? Em termos de produção específica. Este tema é bastante vasto, vamos apenas concentrar aqui nesta primeira parte, do construir essa disponibilidade correta, não é? Eu quero ter os artigos certos, no local certo, à hora certa. E para fazer essa construção da disponibilidade, há aqui 3 blocos de trabalho, que é 1, distribuição interna pool, 2, manter os níveis certos de stock e 3, lidar com os fornecedores. Portanto, para esta parte do retalho e dos grossistas, vamos considerar que estamos mais jusante da cadeia de abastecimento, não é? Mas toda a parte dos fornecedores tem toda essa relevância. Então, o que é que nós queremos? A solução, o conceito é extremamente simples, e eu vou dizer qual é. Que é, em vez de colocarmos os nossos esforços nas previsões e de tentar ver o que é que se vai vender de cada artigo para a próxima semana, para o próximo mês, para a próxima coleção, para o próximo semestre, vamos deixar o mercado dizer o que é que realmente quer. E vamos, primeiro, reportar para o nosso elo imediatamente anterior o que é que foi consumido hoje. Ou seja, eu tenho uma loja, por exemplo, não é? Tenho vários artigos e eu vou dizer ao final do dia quanto é que foi consumido de cada artigo e em quanto. O artigo A consumiu 10, o B 5, o C 20, o E 2, por aí fora. Portanto, vou simplesmente fazer essa quantificação de consumos reais. Consumos reais. E vou passar essa informação ao meu elo imediatamente anterior. Portanto, se eu tiver um grossista a montante, e é ele que me está a abastecer aqueles artigos específicos, eu vou-lhe dar essa informação e vou-lhe dar essa informação todos os dias. E o que é que o grossista vai fazer, ou o que é que o elo montante vai fazer? Vai pegar nessa lista e vai repor exatamente na mesma quantidade esses consumos reais. Para que, tendencialmente, no dia a seguir, pode haver casos em que pode não ser no dia a seguir, pode ser daí a 2 dias, mas não muito mais do que isso, okay? Porque senão também não faz sentido estar a fazer esse reporte diário, mas a ideia é conseguir abastecer a loja ou o ponto seguinte, a jusante, de igual modo àquilo que foi consumido. E aí estamos a atuar de acordo com o que o cliente realmente quer e colocamos as previsões num outro patamar de importância. Reparem que se nós fizermos isto, se nós conseguimos montar essa máquina, os stockouts vão reduzir de forma fortíssima e os slow movers idem aspas. Porque se eu estou a reabastecer de acordo com a real procura, não há razão para ter um elevado número ou volume de slow movers. E, portanto, toda a parte do investimento e do retorno do inventário vai aumentar e o risco do negócio vai decrescer. Portanto, o que se quer aqui é fazer esta distribuição interna puxada, pull. Puxada porquê? Porque as coisas avançam quando o cliente final consome algo. Só aí é que as coisas são, é que toda a logística é posta em marcha.
Okay? E, portanto, temos que ter isso tudo bem sincronizado. Este é o conceito principal de toda esta oferta de disponibilidade com metade do stock. E agora tem que ver que stock e tempo são duas faces da mesma moeda, que é, se eu tenho reabastecimentos, frequências de reabastecimentos que só acontecem, por exemplo, a cada 6 meses, é óbvio que eu vou ter que adquirir muito mais estoque porque vai ter que me cobrir esses 6 meses. Mas, se o reabastecimento for feito em cada 4 meses, 3 meses, 1 mês, é claro que eu vou precisar de muito menos estoque. E se eu fizer reabastecimentos todas as semanas ou todos os dias, ainda menos estoque eu necessito. E, portanto, há aqui esta moeda de troca entre estoque, inventário e frequência de abastecimento. E é exatamente essa transição que é necessária ser feita para conseguirmos reduzir os slow movers e os stockouts, para conseguirmos chegar ao tal delta lucro líquido. E agora vocês vão dizer, está bem, mas isto é dinâmico, a procura não é constante. 100% de acordo. Por isso é que precisamos desta segunda caixa, que é manter os níveis certos de stock. Ou seja, nós temos que fazer aqui uma avaliação de quanto é que faz sentido ter de cada stock, de cada referência, de cada SKU, temos que definir essa quantidade, mas depois temos que entender se essa reserva que nós temos se deve aumentar ou se deve diminuir. Para quê? Para conseguirmos sempre oferecer uma boa disponibilidade, mas com baixo estoque. Okay? E nós temos que ter aí um chamado sistema de gestão de buffers. Há aí alguém que está com o microfone ligado? Ok. E depois o terceiro ponto, lidar com os fornecedores, que é, se eu sou dono de uma cadeia de lojas, os meus fornecedores vão ser os grossistas e, portanto, como é que eu vou lidar com eles? Se eu sou um grossista, como é que eu vou lidar com as fábricas, não é? Ou qualquer elo que esteja a montante? E claro que isto é tudo a mesma coisa, é uma cadeia de abastecimento e toda ela tem que ser oleada. E quantos mais elos se conseguirem afetar, melhor para todos. E, portanto, sem estranhar, temos aqui uma caixa que diz lidar com os fornecedores, que é como é que eu, sem entrar na casa dos fornecedores, né, como é que eu consigo promover aqui um maior fluxo? Porque é a falta de fluxo que me está a causar um baixo cash flow. Eu tenho que trabalhar esse ponto. Vou aproveitar para ir aqui ao chat e ponham por favor R para quem está retalho ou grossista, ponham um R, P de produtor, ou seja, estão no início da cadeia de abastecimento e que estão a produzir algo para R, retalho ou... Ok? Portanto, a maior parte estará no final da cadeia de abastecimento. R, aqui o Sérgio está a P, produtor, ok, boa. 2 produtores. Ok, boa, obrigado. Então, vamos agora olhar um bocadinho mais, agora do ponto de vista de montante para jusante, ou seja, nós começámos por olhar para as lojas e depois ir um bocadinho mais para trás, não é? Em termos da cadeia de abastecimento. Agora vamos fazer o caminho um pouco inverso, que é do produtor, da fábrica, seguir para os grossistas e depois para os retalhistas. E há aqui partes da solução que vão ser idênticas, não é? Vão ser idênticas.
A primeira coisa, e estamos a falar em termos agora de produtores, da indústria, ok? Temos aqui 4 grandes blocos, só vou falar do primeiro, que é alinhar a cadeia de abastecimento. Deixa-me só fazer aqui um parênteses, que é especificamente para os produtores, para a indústria. O produtor que conseguir alinhar aquilo que está a produzir com a verdadeira procura, vai estar a ajudar em muito os grossistas e o retalho, porque vai conseguir afetar aquela métrica primária e principal para quem está no retalho e quem está na distribuição, que é precisamente o retorno do investimento, okay? O retorno do inventário em si. Porquê? Porque há a tal redução de stockouts e de slow movers e, portanto, todos os retalhistas vão querer trabalhar com produtores que consigam abastecer a sua cadeia de abastecimento com frequências maiores, mais rápidas, com menos stock. Então, como é que fazemos isto? Esse alinhamento da cadeia de abastecimento? Bem, temos que alinhar a produção com a procura real. Portanto, novamente, em vez de eu colocar tanta ênfase na questão das previsões, e esqueçam, porque não há software possível que consiga traduzir-se em previsões exatas. É a mesma história do que tentarmos prever qual é que vai ser o tempo daqui a uma semana. Vai sempre haver erro, uma margem de erro. Então, em vez de estarmos, se calhar, com algoritmos muito sofisticados, vamos simplificar a vida a todos e vamos procurar produzir aquilo que está a ser pedido pelo meu elo imediatamente a seguir. Okay? Seja um armazém central de um determinado num país, ou um armazém regional, um grossista, o que é que ele me está a pedir, é isso que eu vou produzir. Portanto, a lógica é exatamente a mesma. Eu, grossista, foi consumido tanto deste artigo, tanto do outro, e eu diariamente vou dar essa informação ao meu produtor, e assim o meu produtor sabe exatamente qual é que está a ser a procura real. Okay? Vamos estender isso, portanto, isto começa na fábrica, vamos estender isto aos centros de distribuição regional. Portanto, estão a ver como isto vai começar a bater na solução anterior. Tudo isto se vai casar, porque tudo isto é só uma cadeia de abastecimento. Vamos também ter que manter os níveis certos de stock, porque eu, no armazém de produto acabado, quero ter ali a quantidade correta de níveis de stock. Para quê? Para que quando o grossista me pedir e me enviar aquela lista específica, daquelas referências, daquelas quantidades, eu não vou ter que produzir para o satisfazer no dia a seguir. Eu já tenho isso no armazém produto final e, portanto, é só entregar. Tenho é que lançar, então, depois uma nova ordem para voltar a colocar os níveis certos de stock nos meus buffers que estão no armazém de produto final. E depois há aqui um ponto referente à própria melhoria contínua, que é quanto mais eu conseguir promover o fluxo no meu processo produtivo, quanto mais eu reduzir as disrupções ao fluxo, mais flexível, mais ágil eu vou ser e menos tempo eu vou demorar a colocar esse stock em armazém de produto acabado. E quanto mais eu conseguir fazer isso, também menos stock eu preciso ter à saída desse armazém de produto acabado. Okay? De forma esquemática, vejam que há aqui 2 mundos, que é o mundo onde a maioria das empresas estará, que é o mundo do empurrar, é o push, e nós queremos transitar para um sistema puxado, para um sistema pull. O que é que acontece num sistema push? Primeiro, há aqui uma grande ênfase na parte das previsões e cada elo parece que está a atuar de forma isolada. E a tendência natural
vai ser empurrar tudo o que é produzido para os pontos de venda. Intuitivamente parece que é isso que faz sentido, não é? Eu quero aproximar a minha mercadoria dos pontos de venda e, portanto, eu vou procurar empurrar tudo isto o mais ajusante possível. Bem, mas lá está, se fizermos isso, estamos novamente aqui a jogar à roleta russa e a jogar com a sorte. Nós não sabemos se um determinado SKU vai vender ou não numa determinada loja ou ponto de venda. E por isso é que depois também às vezes o que acontece é que uma determinada loja tem determinados SKUs que dá até aos nossos netos, não é? Mas há uma outra loja, um pouco mais distante, que para esse mesmo artigo está com falta de... E é aí que começa a haver todo a troca de envios, não é? O cross-shipment, e que vai tornar toda esta gestão mais difícil. Reparem também que no momento em que existe um stock out numa loja, não é? Provavelmente esse artigo não existe no elo anterior. E, portanto, isto vai até à fábrica e a fábrica vai ter que produzir esse artigo que está em falta. E esta seta aqui a tracejado mostra todo este tempo de reabastecimento, ou seja, sempre que existe um stock out, existe todo este tempo de reabastecimento que pode ser bastante longo. Portanto, qual é que é a ideia e nós queremos transitar para o quê? Nós queremos transitar para um sistema pool, em que não vamos inventar em termos de previsões, vamos simplesmente repor o inventário que foi consumido no dia anterior para o L imediatamente a seguir. E vejam as diferenças em termos das figuras, que é, primeiro, em todo o pipeline, em toda a cadeia de abastecimento, a quantidade de inventário é muito menor, e depois vamos fazer uma coisa contra-intuitiva, que é, vamos reter mais inventário à saída da fábrica. Porquê? Porque agora os reabastecimentos são muito mais rápidos. Reparem aqui nesta seta a vermelho, não é? Sempre que esta loja consumir algo, o L imediatamente anterior, no dia a seguir, vai reabastecer. É a tal história de estoque e tempo são duas faces da mesma moeda. Então, se eu consigo reabastecer muito rapidamente, eu não preciso ter tanto estoque em minha posse. E, portanto, vamos gerar mais fluxo desse modo. Um último slide sobre a questão de toda esta dinâmica, que é, hoje eu posso estar a vender um determinado artigo, não é? Com um determinado volume, mas daqui a um mês a procura pode aumentar ou a procura pode cair. Então, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos colocar aqui um sistema simples da chamada de gestão de buffers. O que é um buffer? É a quantidade de inventário que eu devo ter de um determinado SKU para me garantir um bom nível de disponibilidade. Okay? E para cada SKU eu vou ter um buffer, vamos supor que o buffer vai ser usado tanto à saída da fábrica, como nos grossistas, como nos retalhistas. Portanto, em todos os elos existe um buffer específico de uma determinada dimensão que tem que ser quantificado, obviamente. Mas como é que isto se lê? Imaginem que chegou-se à conclusão que para eu ter um bom nível de disponibilidade para um determinado artigo, eu preciso ter 100 unidades. Okay? Eu preciso ter 100 unidades. E, à medida que os dias vão passando, as coisas vão sendo consumidas, não é? Portanto, hoje consumo 5 unidades, amanhã 15, depois da manhã 7, portanto, em função da procura real e que vai sendo consumido, nós vemos aqui, ao longo do tempo, o consumo do buffer. O que é que aconteceu entre este ponto e este ponto? Houve aqui um reabastecimento. Houve aqui um reabastecimento. E, portanto, se eu estou a fazer reabastecimentos quase ou diariamente ou muito próximo disso, não é? Eu consigo ver se o buffer que eu tenho, se está num verde, se está num amarelo ou se está num vermelho. Obviamente que se eu muito rapidamente passo aqui de 100 unidades
para 33 unidades, não é? E que estou aqui no limite entre o amarelo e o vermelho, eu estou a consumir isto muito rapidamente. Não é? Ou estou a consumir isto de forma lenta, se eu continuar aqui no verde ao longo dos dias. Portanto, isto aqui mede-me a penetração no buffer em percentagem. 0 está com 100 unidades, 100% eu já tenho 0 unidades e estou em stock out. Não é? Estou em stock out, não tenho o artigo. Portanto, o que é que nós queremos? Nós queremos entender sempre, diariamente, se estamos mais no verde, no amarelo ou no vermelho. Quando estamos demasiado tempo no verde, e definimos operacionalmente o que é isto, estar demasiado tempo no verde, em inglês é TMG, Too Much Green. Está demasiado tempo no verde. Bem, então se está demasiado tempo no verde, então não faz sentido ter aqui tanto de inventário dessa referência. Então eu vou reduzir o buffer para 2/3 do original. Portanto, eu estou a reduzir a quantidade de inventário sem penalizar a disponibilidade. Mas se a procura estiver a aumentar, né, e eu estiver muito tempo, mais tempo no vermelho do que eu deveria estar, e estou em perigo de ter stockouts e rupturas, então significa que eu estou em TMR, Too Much Red. E, portanto, eu vou aumentar a dimensão do meu buffer original em 1/3 para estar mais confortável e afastar-me mais aqui do 0. E, portanto, isto tem que ser avaliado diariamente, okay? Diariamente, para os artigos, para com isto eu conseguir oferecer continuadamente uma ótima disponibilidade com a quantidade correta de inventário. Okay? Portanto, esta é a ideia. E em termos de descrição da solução de forma genérica, basicamente era isto que nós tínhamos planeado para vos mostrar. Quem quiser depois entrar mais ao detalhe e para mostrar aqui uma análise de sensibilidade específica ao vosso negócio, claro, teremos todo o prazer em falar mais a respeito. Deixem-me só sobre isso dizer o seguinte, que é, por norma, o que é que nós costumamos fazer, que é ter uma primeira conversa introdutória, ver o ganho que está em jogo e depois, se isso for atrativo para a empresa, promovemos um evento em que o único investimento é o tempo da gestão de topo nesse evento, de um dia. Para quê? Para irmos ao detalhe em termos da solução, porque aqui estamos a falar de uma forma muito genérica, e a segunda parte do dia é ouvirmos todas as preocupações e obstáculos, porque vocês podem estar de acordo com a solução, mas depois começam a ver, está bem, mas temos este obstáculo pela frente, ou isto se calhar não é possível fazer, ou se calhar vai acontecer isto e aquilo, e portanto queremos pegar em todas essas preocupações e obstáculos para ver se no final concordamos que se eles são ultrapassáveis ou não. Se achar que não é ultrapassável, ok, não acontece nada, ficamos por aí, está tudo bem. Se acharmos que é ultrapassável, todos, então faremos, por fim, uma proposta comercial. Portanto, essa é um pouco a dinâmica que costumamos promover. E pronto, não sei agora, se calhar passaríamos para perguntas, questões, dúvidas do que foi falado. Passo agora a palavra. Olá, muito bom dia. Agradeço desde já a exposição. Tinha duas questões que gostava de colocar. Não sei se me conseguem ouvir bem. Uma das questões é relativamente aos custos de transporte.
A partir do momento em que se comece a fazer pedidos de reposições diárias ou com mais frequência e com o custo que tem aumentado neste momento os combustíveis, até que ponto possa fazer sentido uma diminuição ou um aumento da frequência, mas depois com um aumento dos transportes. A outra questão é, relativamente ao TMG e ao TMR, o que é que para vós é considerado o tempo para se fazer essa análise do too much green e too much red? Portanto, qual será o tempo pelo qual poderemos considerar esse período? Obrigada. Obrigado, Sheila. Ótimas questões. Então, sobre os custos de transporte, nós temos que olhar para o global. E olhar para o global é, sim, nós admitimos que é possível que os custos de transporte aumentem, mas não vão aumentar de forma linear, porque há possibilidade de aumentarem as eficiências em termos de percurso, em termos do que é transportado, se é uma coisa específica só para a minha loja específica, ou se posso aproveitar o caminho também de outras lojas, e temos que olhar para o custo de posse, pelo facto de eu estar a ter aquela quantidade de inventário que estou a ter atualmente. Temos que olhar para as vendas perdidas, não é? O delta das vendas perdidas. Temos que olhar para a tal questão das promoções, de quanto é que eu estou, porque a tendência é fazer promoções sobre os slow movers, não é? E os slow movers é sempre o grande bolo de tudo isto. Portanto, o que é que significa eu fazer ou reduzir os descontos em 1%, não é? Ou em 2%? E por norma, a nossa experiência diz-nos que isso vai mais do que compensar o eventual aumento do custo de transporte. Mas temos que fazer essa análise. Mas o importante é olhar para o todo e não assumir que, pelo facto de eu estar a ter mais custo aqui num determinado ponto ou rubrica, que isso vai ser prejudicial para o todo. Nós ainda não vimos um único caso que isso fosse verdade. É verdade, sim, que por vezes o custo de transporte vai aumentar. Às vezes também preciso reconhecer que para algumas indústrias, por exemplo, a indústria farmacêutica, já fazem reabastecimentos praticamente diários. A questão é, mas o que vai lá dentro? Não é? O que vai dentro da carrinha do transportador é realmente o que está a ser consumido? Ou o que está lá dentro é mais uma previsão do que vai ser consumido? E, portanto, mesmo que mantenhamos a frequência diária, a frequência atual, mas que consigamos substituir coisas de previsão com o consumo real, só por isso já se está a ganhar bastante. Esse é um ponto. Depois é a tal questão do chamado milk run, não é? Que é otimizar esse percurso das transportadoras. Sobre a questão do TMR e do TMG, por norma, identifica-se isso em termos do qual é que é o atual tempo de reabastecimento. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, se o tempo de reabastecimento for semanal, então se eu estiver no verde durante uma semana inteira, eu na segunda semana vou querer reduzir o buffer em 1/3. Ou se nesse mesmo período de tempo de reabastecimento eu estiver no vermelho, eu não quero jogar com a sorte, eu vou querer aumentar em 1/3. Portanto, esse TMR e TMG é em função desse tempo de reabastecimento. Não é? Se o tempo de reabastecimento for de 3 dias ou de 2 dias, eu vou olhar para esses dias se eu estou sempre no verde ou no vermelho. Esse é um primeiro indicador. Mais questões?
Bem, Ricardo, pelos vistos não há mais nenhuma questão, também estive a ver no chat, há uma questão que é, depois podemos disponibilizar a apresentação de hoje? Ok, Sim. então fica lá essa resposta dada, depois iremos enviar então a apresentação que foi feita aqui pelo Ricardo Anselmo. Mas Marta, deixa-me desafiar um pouco a audiência, que é, ou eu falei se calhar um bocadinho ao lado, ou então fiz uma explicação extraordinária para não haver questões, mas eu não acredito tanto nesta segunda hipótese ou teoria. Eu gostava honestamente que as pessoas pudessem colocar o que é que as preocupa, não é? Ou o que é que não veem como execuível ou prático em termos do que tivemos aqui a falar, em termos dos conceitos, porque as pessoas participaram ao longo do webinar quando eu ia pedindo aí os P's e os R's. Ok, já temos aqui uma questão. Boa. Os conceitos base deveriam ter sido mais esmiuçados. Há algum específico que eu possa falar um pouco? Porque o tema de facto é vasto e toca aqui dois mundos, não é? Que é quem produz e quem não produz. Portanto, solicitava então ao António se pode mencionar algum conceito base que gostaria de ter visto mais, portanto, abordado de uma forma mais específica. Pedro. Então, se não houver mais nenhuma questão, resta-me agradecer a todos os que... não, temos aqui mais uma questão, ok. Então, o Sérgio põe uma questão a nível da produção. Como otimizar os recursos existentes, nomeadamente a mão de obra disponível e equipamentos? Ok, boa questão. Isso parece-me que o Sérgio estará preocupado com a questão das eficiências, né? Nós temos que ter algum cuidado sobre a questão das eficiências, que é nós só estamos a ser eficientes se conseguirmos satisfazer o mercado. E às vezes nós estamos a produzir algo para estoque que não é necessário no curto prazo e estamos a deixar outras ordens ou encomendas que são necessárias de ser satisfeitas no curto prazo. Por que é que isso acontece? Porque há a tendência para ter aqui lotes de produção que sejam eficientes. Sempre que existir a necessidade de haver uma preparação de uma máquina, é óbvio que eu não estou a produzir durante esse tempo em que está a haver essa preparação de máquina, que pode demorar 1, 2 ou 3 horas. E, portanto, a tendência vai ser inflacionar essa dimensão desses lotes. Mas eu tenho que ter algum cuidado, porque se eu estiver a fazer isso, primeiro estou a produzir para stock e eu não tenho a certeza que eu vou conseguir escoar todos esses artigos. E depois, se eu estou a fazer uma coisa, eu estou a retirar capacidade a outras referências que me estão a ser pedidas no curto prazo. E, portanto, a melhor forma de rentabilizar os recursos, para rentabilizar os recursos, o que é que isso significa? É gerar mais dinheiro. Mas o facto de uma máquina estar a funcionar ou de eu estar a produzir algo, eu não estou a fazer dinheiro. Eu até estou a investir e estou a empatar mais dinheiro com mais estoques, sem saber se vou vender ou não. E, portanto, a melhor forma é alinhar as capacidades que eu tenho internamente, na fábrica, com a procura real para promover um maior fluxo da cadeia de abastecimento. Portanto,
o ponto mais importante e que vai ajudar a gerar mais cash flow e tornar a empresa mais saudável em termos financeiros é garantir que o que está a ser produzido vai ser consumido. É ter em atenção quais é que são as encomendas de curto prazo e entender que o que eu estou a fazer internamente dentro da fábrica vai ajudar a concretizar e a fechar essas encomendas. Okay? Pronto, há aqui várias questões colocadas, se será possível rever a apresentação e então depois colocar as dúvidas. Eu aqui sugeria, como nós enviamos o questionário de satisfação relativamente ao webinar e que dará acesso à apresentação, ter o contacto do Ricardo e então poderem estabelecer esse contacto. Ricardo, parece-me claro que sim. Ok. Outra questão, Teixeira, tem a ver com a origem da compra, que é de comprar diretamente ao produtor. Exatamente. Temos aqui uma pergunta com vários pontos, composta. Ótima questão. Então, por esse motivo, compro aos produtores, mas o resto da medalha é que tenho de comprar mais para ter o melhor valor. Claro, é a questão do rapel e de ter descontos com maiores quantidades. Muitas vezes os produtores estão a causar estragos aos elos seguintes. Porquê? Porque nesta perspectiva de se fazer estes descontos pela quantidade, descontos esses atrativos, o retalhista, o grossista, vai comprar mais do que necessita no curto prazo e depois vai começar a rezar, não é? Vai começar a rezar para que essa quantidade toda que comprou consiga escoar. Se for um high runner, tudo bem. Se for um slow mover, vai ficar com capital empatado, vai ficar com stock empatado, vai ter menos capacidade de ter do chamado open to buy, que é, eu como tenho menos dinheiro disponível, eu não consigo agora ir aos artigos que estão a escoar mais rapidamente, porque eu tenho esse dinheiro empatado, e, portanto, vou tornar a minha loja menos atrativa, menos disponibilidade, menos dinheiro gerado, menos cash flow e posso entrar aí num loop e numa dificuldade. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com esses descontos em termos de quantidade. E porquê é que o produtor está a fazer isso? Um bocadinho ligado àquela pergunta anterior da outra pessoa que está ao nível da produção. Porque quem está na produção tem esta vontade de rentabilizar os seus recursos, mas porquê que, e agora a pergunta desafiante que eu faço, não é? Porquê é que eu vou estar a querer ocupar os recursos só porque sim? Porquê é que eu vou estar a ocupar os recursos a produzir algo que o mercado não me está a pedir? Em que é que isso ajuda? Em termos de cash flow, nada, só prejudica. Okay? Portanto, o caminho não é fácil, não é? O caminho de se arranjar aqui mais flexibilidade e conseguirmos estar alinhados com a verdadeira procura. Mas as cadeias de abastecimento que conseguirem fazer essa transição, esse salto, vão conseguir ter uma decisiva vantagem competitiva porque estão a endereçar uma necessidade significativa do mercado. É dar essa disponibilidade. Lendo aqui o resto da pergunta. Depois deste webinar, parece-me que compensa mais comprar pouco e mais caro do que comprar mais barato, mas em maior quantidade. Nós temos sempre que fazer a avaliação do todo, que é esta ação local de eu comprar
menos, vai privilegiar a empresa como um todo, sim ou não? Às vezes a realidade prega-nos aqui rasteiras, ou a nossa intuição prega-nos rasteiras, em que olhamos só para um componente, por exemplo, a questão do custo de transporte, mas o que eu quero ver é o todo. A empresa, no final, vai ficar melhor ou vai ficar pior se aumentar esta frequência, mesmo havendo este acrescento no custo de transporte, porque temos que olhar para o resto da equação. É o custo de posse, é os stock-outs, é os slow movers. Temos a questão depois intangível, não é? Que é a satisfação do cliente e a lealdade, e ele saber que quando se dirige àquele ponto vai ter sempre aquele artigo disponível, e isso para o bem e para o mal é muito difícil de quantificar. Okay? Outro grande problema é quando compramos a intermediários, há muita falta de estoque. E porquê que há falta de estoque? Porque temos que ver o problema, temos que ir à raiz dele, não é? Os produtores têm aqui esta capacidade e controlo, não é? De produzir certas referências. E quanto mais se produzir com dimensões maiores, na tal perspectiva de se privilegiar as eficiências, maior a probabilidade de se ter falta de estoque de certas referências e excesso de estoque de outras referências. Porquê? Porque andamos com modelos de previsão. Andamos com modelos de previsão. E, portanto, temos que alinhar todas as nossas forças e capacidades produtivas com a procura real. O cliente final é que faz tudo isto andar. E por isso é que em termos de estoque de toda a cadeia de abastecimento, ele é mais do que suficiente, está mal distribuído. E, portanto, para fugirmos disso, temos que alinhar tudo com a verdadeira procura. Temos que trocar quantidade de inventário pelo tempo, pela rapidez em termos de tempo. A menos que tenham uma bola de cristal e consigam identificar quais é que são as referências que se vão vender mais na próxima semana, mês ou semestre. Cada artigo tem que ser avaliado individualmente, claro que sim. E cada artigo vai ter um buffer específico que em função da fiabilidade dos fornecedores, em função da quantidade da procura, tudo isso é que vai ditar se esse buffer deve ser maior ou menor para eu conseguir oferecer essa elevada disponibilidade, sem dúvida. Mais alguma questão, entretanto? A Sara partilhou o endereço de e-mail do Ricardo Anselmo, assim como o site da Inércia Mobilizamos Negócios, portanto, para questões que possam surgir a posteriori. Sendo assim, Ricardo, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Penso que em termos gerais a ideia era passar aqui só uns primeiros conceitos e pronto, para depois quem quiser entrar mais fundo no tema, acho que terá já os contactos disponibilizados e poderemos falar a partir daí. Com certeza. Então, resta-me agradecer mais uma vez a todos os participantes neste webinar e agradecer um agradecimento especial ao Ricardo Anselmo Castro por ter partilhado todos estes conteúdos. Temos aqui mais... não, ok, é um agradecimento. E vamos então em breve disponibilizar esta apresentação. Também já tem os contactos do Ricardo e da Inércia. Resta-me então despedir. Em nome da AIP, muito obrigada por este momento. Obrigado a nós também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.